Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje conversaremos com um advogado que ao longo da sua trajetória participou ativamente da política da cidade e também do estado e que hoje dedica boa parte do seu tempo ao trabalho voluntariado. Hoje conosco o advogado Warner Bento. Bom, vamos começar então o nosso papo. Seu Warner, o senhor nasceu em Bagé? Eu nasci em Dom Pedrito. Dom Pedrito. Dom Pedrito, aqui, vizinho de Bagé, né? Sim. Mas eu não convivi em Dom Pedrito porque eu saí de lá com 1 ano. Sim, Um ano de idade jovem. eu saí de Dom Pedrito. O que seu pai fazia? Por que o senhor veio para cá? Interessante que eu saí de Dom Pedrito e fomos morar em Rivera, no Uruguai. Sim. Tá? E eu recordo até o dia que eu saía de Dom Pedrito, da campanha, né? Sim. Que eu nasci na campanha, Dom Pedrito. Ali no Ponte Ponte Verde. Verde. Ponte Verde, é. E eu recordo de entrar num caminhão, na cabine, né? Com uma parte da mudança Sim. para ir para Ribeira. E depois eu recordo quando eu tinha 4 anos, coisa assim, eu recordo. Né? E... Foi morar no campo em Ribeira ou foi morar na cidade? Não, na cidade. Na cidade. Na cidade, é. Mas interessante é que eu morava em Ribeira e na época que eu tinha que ir para o colégio, me disseram, olha, tu tens que ir para o colégio e aqui em Ribeira os colégios são muito bons. Porque eles dão uniforme, dão livros, enfim, a educação era muito... Já era aquele esquema do jalequinho que exato, a gente ganhava o jaleco aquele, né? E um top aqui, né? Era branco azul marinho. Certo. E eu falei assim, mas vem cá, por que eu tenho que estudar no Uruguai? Não, porque é melhor, porque aqui dão tudo, né? E livramento não dão nada. Sim. E eu perguntei assim, mas eu sou brasileiro ou uruguaio? Não, tu é brasileiro. Então, Se eu sou brasileiro, eu quero estudar no Uruguai, no Brasil. É. Bom, se tu quer estudar no Brasil, tu não tem que arrumar um colégio para ti no Brasil, né? sim. Então me botaram nesse colégio o professor Chaves. Certo. O senhor tinha irmãos, seu Warner? É? O senhor tinha irmãos? Eu tive irmãos depois. Depois. Certo. Não, aí é só eu. Né? E então tirei o primário em Livramento, né? Do professor Chaves. Certo. Aí depois um amigo da minha família, que era de Dom Pedrito, né? Falou que tinha um colégio muito bom em Pelotas, interno. E me disseram que eu deveria estudar em Pelotas, interno. Sim. Tá? E eu fui. Tinha que fazer exame. Admissão. Admissão, é. E eu fui, passei e estudei lá, tirei lá o ginásio técnico, Certo. técnico agrícola. Então a minha formação foi essa, assim. E depois, né, eu queria estudar direito, Sim. eu queria ser ou militar ou advogado. Certo. E acabei sendo advogado. Mas isso eu consegui depois que vim para Magé. Tirei a... Que idade o senhor tinha quando veio, recorda? Sim, eu tinha... Já tinha terminado, digamos assim, o ensino médio hoje, era adulto praticamente. Aí depois que eu terminei o ensino médio, eu não morava mais lá, né? Aí eu já conheci a Ana, que foi minha esposa, né? E é minha esposa. E eu ficava as férias, inclusive, lá em Pelotas. Tá, a sua esposa é pelotense. É pelotense. Né? Então eu ficava as férias lá. E nesse meio tempo que eu estava formado técnico, né? Eu também aí passei para o Estado com o professor. Certo. Tá? E fui trabalhar em Candelária. Cachoeira do Sul, ali naquela Entre região Cachoeira- central do estado, né? Entre Cachoeira e Santa Cruz. Sim. Tá?
Ali eu trabalhei. É a terra lá que tem aquele morro com a mancha branca? Isso, Cerro Branco. Cerro Branco, exato. Tá? Por sinal que o pessoal de lá nem conhecia o topo do Cerro Branco. E eu, com os funcionários da escola onde eu trabalhava, nós fomos um domingo lá. Desbravar? Em cima, desbravar, fomos lá. E depois dessa estada em Candelária... Quanto tempo durou essa estada em Candelária? Quantos anos o senhor trabalhou lá? Eu trabalhei 5 anos. 5 anos lá. Sim. Mas eu queria estudar Direito, sabe? E consegui ir para São Leopoldo, uma escola agrícola, né? Mas uma filha minha, a Daniela, que tinha asma, quase morreu lá. Não se adaptou ao clima? Não se adaptou ao clima. Tá? E acabou que aí sim, eu vim para Bagé, no ano de 1966. Não, então o senhor já tinha família constituída, já tinha filhos, quando veio morar aqui. Já tinha filhos. Menos uma. Eu tinha 3 filhos e depois aqui em Bagé nós tivemos outro filho. Outra filha. Mulher, né? E então em 66 eu vim para cá, para a Escola Assis Brasil, onde hoje é o campus... Campus Rural da Urcamp. Da Urcamp, né? Isso. E por sinal, vou abrir um parênteses, né? Por favor. Eu falei até, na época, para o Morvan, para o Carlos Rodolfo Thomson Flores, que eu não era favorável à instituição da agronomia veterinária lá, somente a agronomia veterinária. Eu achava que devia haver o ensino técnico. Sim, nível médio. Nível médio. Mas optou-se por terminar com a Escola Assis Brasil, né? Como é que era? Porque era um esquema de educação bem comum nessa época dos anos 60, dos anos 70, essas escolas agrícolas, colégios internos. Exatamente. Como é que era para, por exemplo, eu queria botar meu filho no Assis Brasil, Fazia exame também. Certo. Fazia um exame de admissão. Sim. E aí ele saía de lá técnico agrícola, é isso? Saía com o ginásio agrícola. Certo. E depois já o técnico em Porto Alegre, em Pelotas, aí já é o curso técnico. Tá, entendi. Era um preparatório para o técnico. E... O senhor foi diretor dessa escola, inclusive? Fui diretor. Fui diretor de final de 67 até 72. Até 72. Né? Mas voltando à parte de estudo, digamos, né? Sim. Eu sempre queria fazer Direito. Direito. E acabei indo fazer vestibular em Santo Ângelo. Certo. Missões. Porque não havia curso. Não havia curso de Direito aqui, né? Sim. O senhor sempre teve o senhor sempre sentiu essa vocação ou era por observar alguém? Não, eu tinha essa vocação. Eu queria ser advogado. Sim. Eu queria. Eu sempre disse assim que queria ser ou militar ou advogado. Sim. Como militar eu não tinha condições de ser, né? O senhor chegou a servir o exército? Não servi. Não serviu? Não servi porque nós da escola agrícola éramos dispensados. Ah, certo. Então não servi. E se foram as oportunidades de estudar para ser militar, né? Sim. Então eu fiquei com aquela vontade de ser advogado. E fiz vestibular em Santo Ângelo. E passei, tudo bem. Mas depois era difícil para mim passar um mês lá. Sim. E tinha que fazer, assistir aulas e fazer exames. Certo. A sua residência na época era? A sua residência onde era nessa época? Lá na Escola Assis Brasil. Tá, já era em Bagé. Lá fora, né? É longe. E aí depois, quando inauguraram aqui o curso de Direito, quando... A FUMBA? A FUMBA, né? Colocou em andamento, em funcionamento, curso de Direito. Sim. Eu esperei a primeira e segunda turma que entraram na Urcamp, né? na época era FUMBA, né? Sim. E na terceira turma eu entrei.
né? Entrei e me formei aqui, em ano de 1978. Bacana. E como é que foram os seus primeiros anos de profissão, seu Warner? De advogado? De advogado, sim. Olha, eu posso dizer o seguinte, viu? Que eu não tive dificuldade, assim, grande para ser advogado, sabe? Eu conseguia clientela e como advogado, consegui trabalhar bem, né? Sim. Por exemplo, eu não pretendia fazer júri, não pretendia fazer júri, nem trabalhar no direito penal. Certo. Mas fui procurado por isso, né? Inclusive, um amigo meu, que era funcionário da prefeitura, Certo. me procurou porque houve uma desavença entre ele e o seu advogado. E ele me procurou, disse que não queria mais saber daquele advogado. Queria que eu o defendesse num júri. Sim. E eu falei, mas vem cá, eu nunca fiz júri, não quero fazer, não posso. Não, tem que ser, tem que ser. E ele insistiu tanto, né? E o júri era daí a uma semana. Com tempo super curto para se preparar. Bah. E eu acabei aceitando os pedidos dele, né? Sim. E eu ficava até 1, 2 horas da manhã no escritório, estudando para ver como é que eu ia defendê-lo. Sim. E como é que foi? Foi bem, porque eu tive aquele estralo uma noite, para as 2 da manhã, né? De como fazer. E consegui, ele foi absolvido. Boa. Me diga uma coisa, em função da sua profissão, que o senhor passou a ter contato com a esfera política em Bagé? Outra coisa que eu gostava era da política, sabe? E eu me filiei na época àquele partido Arena. Sim. Né? Me filiei à Arena. Isso é antes de 64 ou é depois? Não, depois. Depois. Me filiei à Arena lá por 67, por aí. Certo. 66, 67, me filiei à Arena. E eu era filiado, né? Assistia a reuniões, alguma coisa assim, né? Sim. E em uma ocasião, o Dr. Jaime Tavares, né? Era o presidente da Arena aqui em Bagé. E ele me chamou para falar na casa dele comigo. Isso em 72. Certo. 72, ok. Me chamou e eu fui lá conversar com ele. E ele falou que gostaria que eu fosse candidato a vereador. Ele queria sugerir o seu nome para o pleito. Como é que era? Não era bem um pleito, era um colégio eleitoral? Não, era pleito, sim. Era pleito. E ele então queria que o meu nome fosse para a vereança. Sim. Tá? E eu aceitei. E houve a eleição e eu fiquei suplente. Sim. Suplente de vereador. Fui o 5º suplente. Mas naquela época o vereador não ganhava nada. Ele trabalhava sem remuneração. Sem remuneração. Era de graça. Certo. Tá? E os que tiveram votação melhor que a minha, pediram dispensa, não quiseram assumir, né? Sim, não era interessante. Não é interessante para eles. Sim. E eu assumi a vereança. Tá? 1972. E interessante que algumas pessoas me falaram depois, né, que achavam muito cedo, porque eu vim para Bagé em 66 e concorri a vereador em 72. Sim, era um forasteiro, digamos. Pois é, né? Exato. Mas fiz uma boa votação, tá? Sim. E aí depois... Até surpreendente, de certa forma, de certa forma foi surpreendente,
Tá? E depois daí, em 75, o professor Camilo Moreira, né, que foi prefeito, Foi prefeito, foi deputado. e deputado, né, me convidou para ser secretário seu de Obras Públicas. Secretário municipal. Tá. E eu trabalhei com ele, então, de 75 a 78. Bacana. Bacana. O senhor lembra de alguma coisa que tenha sido feita assim nesse período? Olha, foi muita coisa, sabe? Na cidade e na campanha, porque era... Em termos de estrutura, ainda a Bagé estava meio engatinhando, né? De certa forma, sim. Havia muitas dificuldades também, sabe? Mas a gente conseguiu fazer muitas pontes, estradas, coisas que achávamos dificílimas, né? Sim, a distância Bagé era ainda mais longe, né? Nessa época, né? Estrada precária. Exato, Mas se conseguiu, por exemplo, uma coisa que ficou muito na minha lembrança é que aqui na Avenida 7 de Setembro, né? Sim. Era uma buraqueira, aquela rua ali, né? Terrível, dali do Bradesco para baixo, né? Sim. Até a Praça Esportes, era um terror aquilo. E não tinha dinheiro, imagina, não tinha dinheiro para calçar uma rua. E era só buraco ali, só buraco. E eu queria calçar aquela rua, mas não tinha recurso, né? Sim. E uma ocasião o professor Camilo viajou e ficou respondendo pela prefeitura o vereador Érico Silveira. Sim. Tá? Uhum. E eu falei com o Érico, digo, tio, eu queria calçar essa rua e o Camilo não me dá autorização para calçar porque nós não temos dinheiro. Ele disse, mas tu te anima? Eu me animo, eu faço isso, não tem dúvida. Ele disse, mas eu preciso da autorização do prefeito. Sim. E assim, então eu te dou autorização. Deu o canetaço. Deu o canetaço. Né? Naquele mesmo dia eu saí dali e mandei o pessoal se virar porque nós íamos calçar aquela rua. E o material, eu não tinha todo o material para fazer aquilo, né? Sim. Mas conseguimos. Aconteceu, né? Então a gente fez muita coisa assim, né? Mas... Bom, então a partir do seu contato com o Camilo Moreira, o senhor chegou a ser assessor parlamentar ou o senhor só trabalhou na gestão municipal aqui? Não, eu trabalhei na gestão municipal, com o secretário dele, né? Uhum. E depois ele se elegeu deputado, essa coisa toda, né? E está em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, né? E em 82 eu deixei de ser vereador, né? Porque terminou meu mandato e eu concorri à vereança, né, novamente, mas não me elegi. Houve muito fogo amigo. Eu, inclusive, conversava com um cidadão que era do Rotary também, e falando com ele sobre a minha eleição, aquela coisa, ele disse assim, não, mas eu não vou votar em ti, meus funcionários não vão votar em ti, nós vamos votar no fulano, Zélio, porque tu já está eleito. Tu já estás eleito, e esse que eu vou apoiar não está eleito, eu tenho que ajudar ele. Tá, tudo bem. Aí eu falei com outra pessoa aqui, outra lá, e me disseram a mesma coisa, que eu estava eleito. Que eu estava eleito. E eu cheguei na Caixa Estadual, Caixa Econômica Estadual, que eu era advogado da Caixa, Sim. E falei para o Gifone, que era o gerente da Caixa, digo, tia, não vou me eleger. E ele, mas como que não vai te eleger? Não, não vou. Eu falei com 2 ou 3 pessoas aí, e eles me disseram que iam votar no outro candidato porque eu já estava eleito. Sim. E isso é um fogo amigo, eu não vou conseguir votação. E não conseguiu mesmo. Não consegui. Nem suplência. Não, fiquei suplente, né? Mas aí os vereadores já ganhavam alguma coisa e ninguém saiu, né? Claro. Né? Ninguém mais queria largar. Ninguém queria largar.
né? Então aí eu fiquei um tempo sem atividade, e aí foi que o professor Camilo Moreira me convidou para ser assessor dele lá na Assembleia. Sim. É. Assessor parlamentar. É. Daí eu fiquei na Assembleia de 84 a 86. Sim, acompanhou a abertura do país, então foi um período bem interessante, né? Exato. É verdade. Né? Então, esse período eu trabalhei com ele lá. Em 86 eu voltei para Bagé. Isso, o senhor sempre foi advogado, o senhor nunca parou com as suas atividades de advogado? Não, aí eu parei. Quando eu fui para Porto Alegre, lá em Porto Alegre eu fiz alguma coisa no tribunal de advogados aqui de Bagé que me deram para fazer sustentação oral. Sim. Né? Mas era algo mais ocasional, né? É, ocasional. É. E eu, quando voltei de Porto Alegre, aí não trabalhei mais. Né? Foi uma escolha sua. Foi escolha minha. Aí não trabalhei mais. Bom, o senhor falou agora que durante a campanha conversou com colegas do Rotary. Quando é que começou o seu contato com o Rotary Club? Eu entrei no Rotary em 1970. Sim. 1970. Rotary Club Bagé. Rotary Club de Bagé. É o Rotary Club mais antigo da cidade e um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Nós estamos entre o quarto clube mais antigo do Rio Grande do Sul. Certo. Aqui é o distrito 4780. Quantas cidades abrange esse distrito? Mais de 20 cidades? Ele atualmente, o distrito 4780, tem umas 24 cidades. Certo. O senhor foi presidente do distrital? Eu fui presidente do Rotary, primeiramente do Rotary Club, né? Certo. Fui presidente do Rotary Club de Bagé, do Rotary Club de Bagé Sul. Sim. E depois no Rotary Club de Bagé também fui presidente. E tem uma denominação que se dá governador do Rotary, que é uma nomenclatura que foi criada, né? E eu fico até às vezes constrangido, você é um governador, né? Não é isso. É um assistente, vamos dizer, é uma pessoa que gere o distrito, né? 4780, por exemplo. Sim. Né? Então eu fui governador em 94 e 95, e que havia uma dificuldade para conseguir governador, e depois em 2001, 2002. O senhor falou que teve uma dificuldade, o volume de atividade é grande, tem que viajar, como é que é? É grande, é muito grande. O governador tem que viajar todas as cidades. Né? E quem tem a profissão é muito difícil. Sim. A pessoa que é médico, por exemplo, como o Dr. Jorge Grilo, né, que me antecedeu, perde muita clientela, sabe? Sim. Né? É uma dificuldade a pessoa ser governadora. Né? Sim, porque é um trabalho voluntário, mas requer dedicação. Exato. Né? Porque é de graça tudo, né? De graça. E ele naquele tempo também a verba do Rotary era escassa, né? Tinha que botar do bolso também, né? Certo. Entende? E então, como eu digo, eu fui de 94 a 95, né? Que um grande amigo, governador de Jaguarão, né? Me botou numa prensa também e eu tive que aceitar. Né? E depois... o governador ele é eleito? Como é que é o processo? Antes não era eleito, a pessoa tinha que aceitar ou não de acordo com a vontade dos companheiros do grupo, né? Do coletivo. Coletivo, né? Esse amigo de Jaguarão, por exemplo, né? Ficou acho que uma meia hora falando comigo que eu tinha que aceitar e dizendo por A e B, né? Sei que eu tinha que aceitar. Sim. Né? E 2001, 2002 também, porque havia um governador que estava eleito e por problemas da justiça, né? Ele teve que desistir porque não podia viajar.
Certo. Não podia sair daqui do Brasil. Entendi. Então também, faltando assim uns 15 dias, me falaram que eu tinha que ser eu. E eu disse, mas vem cá, não, tem que ser tu, porque tu já tem prática e tal. E acabou que eu também aceitei. Isso em 2000, 2001. 2002. Esse foi um período de bastante atividade, principalmente nas esferas mais jovens do Rotary, né? Também. Como é que são essas divisões dentro do Rotary? Bom, que o Rotary tem Interate e Rotarate. Certo. Interate são os mais novos. Adolescente, digamos? Mais novos, né? E Rotarate já com mais idade. Jovem adulto, digamos assim. Né? Entende? E eu, no tempo que eu fui governador, eu dei muita ênfase a isso, aos jovens, né? Sim. E até o seguinte, até hoje nós damos atenção. Tanto é que aqui em casa, eu tenho lá no fundo uma churrasqueira. Sim. Eles estão usando para reunião. Bacana. Eles estão usando para reunião. Eles se reúnem à terça-feira, às 6 da tarde, e eles têm nossa autorização para fazerem a reunião aqui em casa. O senhor sofreu um AVC alguns anos atrás. Sim. Foi uma doença terrível, um acidente, né? Sabe que agora, no 18, né? Vão fazer 15 anos. Sim. 2003 foi. É interessante que eu voltava de uma reunião de uma outra instituição e cheguei em casa e falei que eu tinha sido também escolhido para fazer parte de ser mestre de banquete. E eu precisava de um auxílio assim para fazer as comidas, né, nas sextas-feiras à noite. Mas eu tinha uma dor de cabeça extraordinária, sabe? Uma coisa nunca vista que me doía a cabeça. E falei para minha senhora que estava com aquela dor de cabeça e pedi a ela sugestão para os pratos. Sim. E ela disse assim, toma uma aspirina. E eu tomei aspirina. E sentei na sala e fiquei, né? E aquela dor cada vez maior. E ela chegou a falar comigo e eu não falava direito, né? Ela que se deu conta. Sim, já estava acontecendo. Estava acontecendo. E ela procurou imediatamente o telefone e falou para casa do Dr. Sérgio Gonçalves, que era o médico. E falou com a senhora dele e disse, olha, eu acho que o Wagner está tendo um derrame. E a senhora disse assim, eu vou procurar o Sérgio e vou achar ele. E mando aí. Não demorou uns 15 minutos, ok? Ele estava lá. Quando ele entrou, eu reconheci e fui me levantar para cumprimentá-lo e caí. Mas ele já tinha ido com a ambulância lá. Sim, estava preparado. E me botaram na ambulância e me levaram para Santa Casa, né? E eu só recordo que eu cheguei lá e vi as luzes assim da entrada da Santa Casa e não vi mais nada. Fiquei 13 dias em coma. 8 dias na CTI. Sim. E um fato que eu acho interessante é que o Dr. Jorge Grilo falou para a senhora dele que ela não se aprontasse para dormir porque iam ter que passar a noite de velório comigo. Ah, que horror. Mas aí Deus me ajudou, meus santos, né, minha Santa Terezinha, né? E eu saí dessa, passei 30 dias que eu não caminhava, não tinha jeito. Sim. E hoje estou aqui, né? Pois o senhor está muito, apesar disso aí, o senhor está muito bem, não tem problemas nem para falar, nem de memória. Não, vai indo. Sim, vai fazendo força para ir bem. E que atividades o senhor ainda mantém hoje? Não, hoje... Que idade o senhor, perdoe a pergunta, que idade o senhor está? Eu estou com 81 anos. Sim. 81. Está muito bem. Estou bem, sim.
Quais são as atividades que o senhor ainda mantém? Não, eu mantenho o Rotary, né? Sim. O Rotary eu mantenho a atividade, né? E agora também estou... Também não havia quem pudesse assumir a presidência, acabei sendo escolhido, digamos, né? Para ser o presidente da Sociedade Portuguesa. Então a minha atividade hoje é o Rotary, né? Que a gente trabalha bastante. Sim. E também agora tem a Sociedade Portuguesa, que também algumas pessoas falam assim, mas com essa idade que tu tens, tu vais assumir essa presidência? Não, mas eu me acho em condições de trabalhar, não tem dúvida, né? Então, estamos aí. Bacana. E a família, seu Wagner, quantos filhos o senhor teve? 4 filhos. 4 filhos. O senhor tem um filho que é colega meu de profissão, né? Pois é, exato. O Vavá, o Wagner Bento Filho. Filho, isso. O Vavá é jornalista em Brasília. Eu vejo muita matéria do WWF. Exato, né? Ele trabalha Ele colabora nisso. muito, né? Ele trabalha nisso, Sim. E os seus outros filhos? Eu tenho outra filha que está em Porto Alegre, a Carla, né? Mas ela se dedica a trabalhar com crianças, com adultos também, não adultos não, mas quase adultos, né? Que têm problemas psíquicos, Sim. né? Ela trabalha nesse setor, né? E ela e o marido têm um restaurante também, né? E tem a Daniela, que mora aqui em Bagé, trabalha na Santa Casa. E a Tereza, que mora no Cassino, em Rio Grande. Sim. Né? Tereza é a bagense. É a última, Então a Tereza trabalha com acupuntura e coisa assim, né? Mas ela vai para Portugal. Está se preparando. Vai se mudar para Portugal. Ela, o marido e um filho. Né? E que os filhos são esses e as suas atividades também são essas. Certo. Bom, seu Wagner, o senhor teve uma trajetória bem bacana na sua profissão, na política, e, enfim, se tornou uma pessoa notável em função das atividades do Rotary, né? Como é que o senhor avalia a sua trajetória de vida? Olha, o que eu acho é o seguinte, apesar de tudo, de todos os contratempos que a gente tem na vida, né? Das dificuldades porque se passa, enfim, é um somatório, né, de coisas, de fatos que acontecem na vida da gente. Mas eu penso assim, eu sou feliz, eu me considero uma pessoa feliz, né? Porque tudo aquilo que eu quis fazer, eu consegui. Sim. Né? E não tem por que não agradecer assim a Deus e aos santos, a Santa Teresinha, por aquilo tudo que eu tenho, né? Então, eu tenho casa, tenho o que comer, tenho roupa para vestir, para me ajudar em tempo de frio, sim, de calor, enfim, né? Uhum. Os filhos estão bem? Os filhos estão bem, né? Então, eu me sinto uma pessoa feliz, né? E eu sou otimista, sim, sou otimista também. Acho que as coisas que acontecem na vida, tendo persistência e trabalho, você consegue realizar. Certo. E o senhor acha que a função do trabalho voluntário contribui para a sua felicidade, digamos assim? Eu acho que sim. Eu acho que o trabalho voluntário é fundamental. O trabalho voluntário ajuda muito a alma da gente, né? Porque as pessoas que recebem aquele trabalho, elas se gratificam, né? E falam para você. Sim. E uma coisa que eu observo é o seguinte, os meus funcionários que eu tive, por exemplo, na Escola Assis Brasil, na prefeitura, né? Eles me veem e vêm me cumprimentar, né? E eu fico muito satisfeito, porque eu penso assim, se eu tivesse sido um cara ruim, sim, esse pessoal nem me olhava. Certo. Virava a rua, a esquina, nem queria falar comigo, né? Sim. Mas se veio falar comigo, é sinal que eu fui bom para eles. Sim, cativou. Foi bom para eles.
Então isso aí me torna feliz. Que legal. Que legal. Seu Wagner, parabéns pela sua trajetória. Eu lhe agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser conferir essa e outras produções da TV Câmara, acompanha as nossas redes sociais, através do Facebook e também do Instagram. Valeu!